Nós somos do Simpro Rio e estamos aqui com o prazer de contar com a presença de vocês para essa plenária que nós denominamos Em Defesa da Vida, quando e como voltar às aulas presenciais. Nós convidamos para fazer essa discussão, para abrir essa discussão, né, nós convidamos o doutor Hermano Castro, que é pneumologista e diretor da ENSP, da Fiocruz, a professora Kátia Scheffer, que é psicomotricista e coordenadora lá do NINA, da Unirio, e o doutor João Batista Berthier, que é procurador-chefe da Procuradoria 1, né, do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Nós teremos aqui também, nós convidamos diversas entidades sindicais, entidades de estudantes, parlamentares, conselhos, para estarem aqui conosco nessa plenária que é de fundamental importância, né, nesse momento que a gente está vivendo, quando o isolamento está sendo flexibilizado, e a categoria tem nos procurado muito preocupada se não seria um retorno prematuro às suas atividades presenciais. Então, a ideia aqui é fazer essa conversa inicial e depois a gente abrir para todas as entidades, e eu passo aí para o meu companheiro Elson para explicar um pouco a dinâmica, de como vai ser a dinâmica desse processo. Então, agradeço a todos e eu abro a nossa plenária hoje, saudando aqui a presença e abrindo a fala aqui para o doutor Hermano Castro. Muito obrigado. Esteja à vontade, doutor. Boa tarde a todas e todos. Mas eu queria, primeiro, dizer que o Brasil foi um dos países, eu acho que ao lado dos Estados Unidos e a Inglaterra, que nós não fizemos o distanciamento necessário. E, pelo fato de não fazer o distanciamento necessário, a gente levou ao óbito e à morte milhares de pessoas que não deveriam ter morrido e nem adoecido. Então, nós começamos a pandemia conhecendo muito pouco, mas já conhecendo pelo menos algumas medidas, e a principal delas era o distanciamento social, e que naquele momento as autoridades, principalmente as autoridades federais, e aí na pessoa do presidente da República, teve uma atitude, continua tendo uma atitude que está levando as pessoas a uma desinformação e aumentando o número de casos e óbitos. Eu acho que isso é preciso ser dito. Então, houve, durante todo o processo da pandemia, uma situação de muita dificuldade. Eu acho que a sociedade toda, o país acompanhou, enfim, no meio de uma pandemia sai um ministro, sai outro ministro, e continuamos sem ministro da Saúde, temos um interino. Então, um país que, do ponto de vista do Ministério da Saúde, ficou à deriva. Isso, para nós, tem sido uma dificuldade muito grande, porque é sempre bom você ter uma nação que tenha uma direção. E a gente acabou tendo direções contrárias em todo o tempo, com governadores para um lado, prefeitos para o outro, e presidência para o outro. E por conta disso, eu acho que o Brasil acabou pagando um preço muito caro, porque o nosso pico, não chegamos nela ainda, né? Nós não atingimos ainda, e não sabemos se atingiremos essa semana ou a outra, mas não atingimos o pico no Brasil. Enquanto os países que fizeram o distanciamento, o pico estava na faixa de 8 semanas, e aí depois disso tem uma descida, começa a descer, no Brasil nós já estamos entrando na 16ª semana, o nosso primeiro caso foi no dia 26 de fevereiro, então isso mostra que, passado esse tempo todo, o nosso processo de pandemia só aumenta, e isso tem um custo, né? Vocês devem ter visto na televisão, a gente já tinha conhecimento do estudo do Reino Unido, né, de pesquisadores, mostrando que se você tivesse fechado com antecedência, milhares de vidas teriam sido poupadas. A gente sabe da dificuldade que é manter as pessoas em casa, parar a economia, mas, nesse momento, o que mais importa são as vidas e não a economia. Então, as pessoas começaram, só quando em alguns países, quando começaram a morrer, é que eles resolveram fechar totalmente, mas até lá, milhares de vidas foram sacrificadas. E no Brasil, lá desde o início, o Ministério sempre falou do distanciamento, mas ainda faltou muita coisa, né? Eu tenho plena clareza disso, porque
o Sistema Único de Saúde, que todos passaram a conhecer e admirar, inclusive, a atitude dos nossos profissionais, do nosso sistema. Quem não conhecia passou a conhecer, vimos ministros com coletes do SUS, isso é fundamental, essa era a nossa fortaleza, mas que ele precisaria ter tido muito mais investimento nesse sistema de saúde. Não era só para ficar contando os casos e mortes, mas era para, naquele momento, já começar um investimento em todos os níveis. E a gente viu um investimento sendo feito no nível, eu diria, que é a ponta do iceberg, que é no nível de maior complexidade, que são as UTIs, mas no nível da atenção primária em saúde, no nível da estratégia de saúde da família, nos hospitais intermediários, isso faltou muito, e foi muita dificuldade. Não se teve uma política para enfrentar na atenção primária em saúde, e com isso, não estou nem falando do que aconteceu com os hospitais do Rio, com a malversação do recurso público, mas a falta de planejamento e de uma ação mais direta na atenção primária. Uma orientação de mandar as pessoas ficarem em casa de casos leves ou moderados e não sair de casa sem ter como consultar um serviço de saúde levou a óbitos muita gente. Então, isso para nós foi também uma certa falha, uma falha no sistema de saúde. E a gente atuou muito mais na ponta do iceberg, que foram as UTIs, e assim mesmo ainda de forma muito precária. E a gente não conseguiu garantir que os idosos e a nossa população com comorbidade pudesse ser protegida naquele momento. E aí a gente precisa falar também, do ponto de vista da magnitude da pandemia, e aí é um estudo importante lá de Pelotas, com relação à subnotificação. A gente sabe que o Brasil não fez os testes, aliás, o Brasil é um país que menos testou no mundo, pois a gente pode esclarecer até melhor isso, por a importância do teste, do diagnóstico, dos contactantes. Enfim, a própria OMS preconiza que para cada caso você tem que testar pelo menos 30 pessoas do seu entorno. A gente não consegue nem testar o caso, muita gente morreu sem o diagnóstico. Então, esse número de subnotificação no Brasil ele está na ordem de 7 vezes mais. Ou seja, para cada caso que a gente está olhando de mortalidade, 7 provavelmente pessoas estariam infectadas e sem saber, e com isso podendo involuntariamente produzir novos casos, né? O Brasil, como já era de se esperar, atingiu o segundo colocado em casos e em mortes. Atingimos ontem, né, uma cifra imensa de 41 mil casos, quase 42 mil casos, e vamos chegar na casa de 1 milhão. E a letalidade ainda muito elevada. O Rio de Janeiro é o estado com a maior letalidade, o município do Rio de Janeiro com a maior letalidade, é perto de 12, mais ou menos, a letalidade, ou seja, um número que chama atenção, porque isso tem muita relação com acesso ao serviço de saúde, principalmente em regiões onde os serviços de saúde estavam mais precarizados. E hoje, a letalidade maior, por exemplo, estão nas comunidades mais abandonadas, como favelas e periferias, e na zona oeste do Rio, Campo Grande, Bangu, são áreas onde você tem um número muito maior de mortes por conta da falta de acesso. Só para vocês terem uma ideia, a partir da primeira morte, que foi no dia 17 de março, no dia 12 de abril nós tivemos 1.200 mortes. Um mês depois, no dia 12 de maio, nós passamos de 1.200 mortes para 12 mil mortes. E do dia 12 de maio para 12 de junho, que foi agora, né, ontem, para 41.900 mortes, ou seja, quase 42 mil mortes. Então, imagine que em 30 dias a gente pula de 1.200 para 12 mil, e mais 30 dias de 12 mil para 42 mil mortes. Isso tudo era o que a gente não queria. Quando a gente falava que teríamos que achatar a curva, nós não conseguimos achatar a curva e continuamos a subir. A gente continua ainda na subida. O Rio de Janeiro parece que tem diminuído o número de casos, isso é uma realidade, isso tem uma relação diminuindo o número de casos e de mortes, mas ele ainda não atende aos critérios de flexibilização conforme preconizado pelo OMS, com todos os indicadores.
que tem a ver com a transmissão da doença, tem a ver com os riscos com a ocupação hospitalar. Então, o que a gente tem colocado como indicador, vou falar só de 3 para ser bem sucinto, você tem que ter pelo menos 50% de casos a menos com relação ao pico. Ou seja, se eu tenho 300 mortes, esse é o pico. Eu tenho que ter pelo menos 50%, ou seja, eu tenho que ter 150 mortes por dia, que é na descida, para eu começar a relaxar. E a gente não está acontecendo isso. A gente não está, o dia que teve o maior número de mortes, nós não estamos na metade disso. Então, isso normalmente acontece em torno de 2 semanas depois do pico, 15 dias depois você tem. E é por isso que a OMS preconiza que 15 a 20 dias é o momento depois do pico. E a descida é o momento de você começar a flexibilizar algumas atividades. Então, isso é um indicador importante que a gente não está utilizando esse indicador, essa diminuição de casos. O outro seria o sistema de saúde. O outro seria o sistema de saúde. Então, também a gente precisaria trabalhar bem esse sistema de saúde, ter uma liberação de leitos, pelo menos mais de 30%. Nós nunca fizemos isolamento social. Então, esse retorno ele precisa ser muito bem pensado, esse retorno ao trabalho. Não vou tocar aqui nas principais medidas de higienização, mas quando a gente pensa em retorno nas escolas, nós temos que pensar em violências que estão nessas escolas, temos que pensar em como monitorar esse retorno, e aí eu diria, tem 3 formas, 3 momentos importantes. A preparação dessa abertura, tem uma preparação necessária de como organizar, e aí eu diria, uma estratificação de risco e um mapeamento de risco e grupos de risco é um ponto importante para a gente poder discutir, do ponto de vista interno e externo das escolas. Então, políticas de abertura por etapas, de que maneira, espaços ao ar livre, como é que nós vamos garantir as medidas de higiene, limpeza do ambiente, limpeza das salas, enfim, prática de distanciamento, escala de horário, isso tudo tem que estar pensado num plano, e eu diria, esse plano precisa ser bem discutido entre professores, o coletivo, né, e pais e alunos, enfim. Ter um plano de capacitação para todos os trabalhadores da escola, isso para poder saber como vai utilizar a EPI, etiqueta respiratória, uma série de questões que vão precisar ser colocadas. Plano para um serviço de comunicação e informação diária, isso é fundamental. Se você não tem uma boa informação, uma boa comunicação, você não consegue atingir, e até hoje a gente tem dificuldade, as pessoas ainda andam sem máscara na rua, então isso é fundamental. Oferecer serviços de saúde mental e apoio psicossocial para docentes e discentes, isso é fundamental, principalmente aqueles que tiveram perdas diretas, né, de parentes pela pandemia, isso é um impacto enorme. O debate sobre a questão das plataformas de ensino, como acessar, quem tem acesso, quem tem direito a acesso, de que maneira você garante o acesso tanto de professores e alunos, tanto na rede privada quanto na rede pública, de que maneira você faz isso. Então, são questões que a gente vai precisar debater muito para iniciar o processo de abertura. Então, fortalecer, isso é fundamental. E depois monitorar os indicadores de saúde. Vamos testar? Não vamos testar? Essa questão da testagem é um debate importante, porque os testes disponíveis não garantem uma sensibilidade, uma especificidade grande, ou seja, ele pode dar falso negativo e a pessoa ser positiva. Isso dá uma falsa sensação de proteção, de que não está doente, está. Ou ser falso positivo, ou então ter uma própria presença de uma imunoglobulina e achar que, porque já teve um contato com a doença e muitos não adoeceram, foram sem sintomas ou com poucos sintomas, e aí se dão conta que já tiveram a partir do teste rápido de IgG e acham que já estão protegidos porque podem ter contato e relaxam.
e a gente sabe que não há ainda uma certeza com relação a essa imunidade, e essa certeza a gente só vai ter efetivamente quando tiver vacina para todo mundo e vacina com uma boa eficiência e eficácia. Então, isso são questões na área, no planejamento para a continuidade das aulas, são fundamentais. Como é que você vai relacionar uma política de saúde com a política escolar, de que maneira a gente faz isso? Então, eu acho que questões que precisam ser respondidas nesse minuto que me falta. Professores farão teste do Covid-19 antes de retornar às aulas? Essa é uma questão a ser respondida. Os indivíduos curados ainda são vetores do vírus? Não sabemos. Formação desses professores acerca de contaminação, precisam estar muito bem capacitados. Atendimento psicológico, isso é fundamental, principalmente os que passaram. Os trabalhadores de grupo de risco, com mais de 60 anos ou comorbidade, de que maneiras retornam às aulas, em que momento, quando retornarão e como será feito o monitoramento desses professores e alunos, os alunos também com comorbidade. Como é que você faz reposição de professores? Tem EPI para todos? Enfim, quantos alunos por sala? De que maneira? Quantos metros quadrados? As salas são pequenas? Não são? Tem ventilação? Não tem? Como manter distanciamento social no pátio? E quando tiver tiroteio, como você resolve isso? De que maneira você orienta? E eu estou falando de tiroteio porque eu estou numa escola em Manguinhos que, com certa frequência, a gente precisa organizar todo mundo num único lugar. Isso não poderá ser mais feito porque não vão poder aglomerar. Então, de que maneira a gente vai retornar às aulas em territórios que têm conflitos? Enfim, uma série de questões que a gente precisa avançar, essa questão desses protocolos. O plano deve ser muito bem elaborado, eu diria, para fechar, o plano precisa ser feito com professores, com alunos, com profissionais, especialistas e também a comunidade. Muitas vezes a comunidade pode nos ajudar muito nessa relação no território. Então, eu diria que são planos necessários para que a gente possa ter um bom retorno. Mas, nesse momento, a gente teria que trabalhar esse processo, mas certamente o retorno para começar, segundo a Prefeitura do Rio, só na fase 6, o que nos dá uma certa garantia. Mas, de qualquer maneira, as fases estão pulando de forma muito rápida, porque os shoppings já foram reabertos, e eles estavam pensados numa fase, na fase de menor impacto, e, no entanto, abriram e já começou o sistema. Só para a gente saber, os shoppings estão abertos, mas a gente não tem nenhuma garantia de que aquilo ali vai funcionar. As pessoas aglomeram e, muitas vezes, até sem ter um sentido do que se representa aquilo. Então, não é muito simples, não é muito fácil. As escolas, para reabrirem, vão ter dificuldades, não tenho a menor dúvida, mas alguns passos a gente precisa começar a dar aqui para reduzir, eu diria assim, não é nem a segunda onda, porque não acabamos a primeira onda, mas provavelmente, na hora que a gente retornar, não aconteceu o que aconteceu na França, por exemplo, que uma semana depois tiveram que fechar algumas escolas porque aumentou o número de casos. Então é isso, agradeço aí, estou aqui à disposição para perguntas, tem muita coisa a ser falada nesse tema, várias facetas, mas eu acho fundamental que os professores, pais e alunos comecem a debater e a discutir de que maneira vão retornar protegendo as vidas que a gente precisa proteger. É isso. Obrigado, professor Hermano. Eu vou passar, então, agora para a professora Kátia, né, lá da Unirio. Então, pode começar a sua explanação. Obrigado, Kátia. Bom, primeiro, parabenizar pela fala, doutor e professor Hermano, né? E eu vou acabar complementando também, falando um pouco do chão da escola. Né? Gostaria de agradecer essa oportunidade de fazer parte dessa plenária, parabenizar o Simpro por esse evento, que é de extrema importância nesse momento que se cogita a volta às aulas aqui no Rio de Janeiro. E, assim, eu até fiz um pequeno texto, eu vou lendo e vou falando, né, para poder até conseguir dizer tudo nesses 15 minutos que eu gostaria de ter. Bom, então, eu falo, né, desse lugar de professora, também, principalmente educação infantil, também sou pesquisadora da área de educação e da psicomotricidade, faço parte do grupo de pesquisas de TACA, do NINA, né, o Núcleo Infância, Natureza e Arte da Unirio, e também do grupo de educação psicomotora Colégio Pedro II. Né, e atuo como professora de pós-graduação em educação psicomotora no Colégio Pedro II.
Eu trago tudo isso até para esclarecer que eu falo principalmente a partir do chão da escola, no convívio direto com as crianças e também a partir desse contato direto com educadores que atuam em instituições públicas e privadas na educação de crianças e jovens. No contexto da pandemia, através de encontros virtuais, reuniões de trabalho, troca de mensagem, né, por tantos dispositivos digitais, com educadores, com as crianças da escola, com famílias, aí eu construí essa fala que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Quando a questão do retorno a curto prazo virou pauta dessas discussões, a primeira sensação foi de medo e angústia. E com essas sensações, comecei a discutir sobre essa possibilidade, entender a causa desse medo e dessa angústia, ouvir profissionais de diferentes áreas sobre o assunto e buscar formas saudáveis para lidar com essa possibilidade. Então, começaram a surgir diversas questões que ainda estão sem respostas, como tantas outras questões que o Dr. Hermano também apresentou. Uma delas, por exemplo, ouvindo os educadores, eu vi que precisaria cuidar do corpo do educador. Quem cuida de quem cuida? Vi que o medo e a angústia eram sentimentos generalizados entre educadores e não por desejo de não voltar de forma alguma, mas por preocupação com as condições desse retorno. Qual o trabalho a ser realizado com os educadores para que eles retornem confiantes das condições de saúde em ambientes aglomerados de crianças? Porque, sim, serão ambientes aglomerados de crianças. A nossa realidade é essa. Pelo menos nas escolas públicas e em muitas escolas particulares. Das famílias eu ouvi outro tipo de preocupação. Eu não quero que meu filho volte. Vou perder a vaga dele na escola? Tenho a escolha de deixar meu filho em casa? Essas questões vieram de uma mãe, de uma criança de educação infantil da escola pública que o filho foi sorteado para conseguir sua vaga e garantir ela até o ensino médio. Como ficarão as exigências com frequência escolar? As crianças são obrigadas a voltar? A família corre o risco de perder a vaga da criança na escola ou de ser julgada como negligente por não levar seus filhos à escola? Onde encontraremos essas respostas? Ouvindo relatos da área da saúde, eu fui lembrada de que estamos no período outono-inverno, no qual há um aumento relevante de casos de bronquiolite, crises alérgicas, resfriados e outras doenças respiratórias comuns na infância nesse período. Esse é o período que a escola já tem, costumeiramente, muitas faltas, porque é o período que as crianças mais adoecem. Qual a estrutura que podemos garantir de retorno nesse período, se já é comum em outras épocas, né? Quer dizer, nessa época do ano, mas não necessariamente na pandemia, nariz escorrendo, corpo febril, tosses, espirros. Se uma criança da turma der um espirro, apresentar febre, a turma toda vai precisar ficar em isolamento até confirmar a origem do espirro? Como é que vai ser isso? Porque com Covid-19 ou não, esse é o período dessas doenças se manifestarem. Também temos que pensar que, com o retorno, o contágio dessas outras doenças aumentará, o que pode comprometer a estrutura do sistema de saúde público, principalmente, que precisa estar voltado para o combate ao coronavírus, ao invés de ser lotado por questões virais já comuns nesse período outono-inverno com as crianças. E agora, com as crianças em casa, estão deixando o sistema de saúde mais tranquilo em relação a essas viroses e processos alérgicos. A Organização Mundial de Saúde já confirmou que pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus, e estudos de outras doenças relacionadas ao Covid-19 já estão sendo realizados em crianças, tendo foco a doença similar à síndrome de Kawasaki, que já afeta crianças na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai ignorar isso? Pensando nas condições estruturais das escolas, qual será a quantidade de crianças por sala? E aqui falo de crianças até 12 anos, como sinalizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. As salas são arejadas em todas as escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro? Como serão os momentos ao ar livre? As crianças poderão brincar e ver crianças de outras turmas ou ficarão isoladas em seus grupos? Compartilharão o mesmo escorrega, os mesmos brinquedos de parque? Como será esse controle no recreio? E os banheiros das escolas? Será possível higienizar os vasos sanitários, as descargas e as portas a cada xixi de cada criança? As torneiras a cada lavagem de mãos? No ensino fundamental, como manter as crianças afastadas umas das outras na sala, no pátio, no recreio, na cantina? Sim, porque são crianças também no ensino fundamental, repito, pela lei até 12 anos. Na educação infantil, como será a troca de fraldas? Porque o que vejo na escola em que trabalho é que recebemos crianças de 3 anos ainda usando fraldas. Como essa troca será realizada? Como será administrada a hora da refeição? A criança que põe a mão na cadeira, na mesa, no colega, e põe a mão na comida ou na boca? Podemos garantir que as merendeiras estejam com a saúde adequada para cozinharem para as crianças? Como garantir isso se os pré-sintomáticos também passam vírus? O mesmo em relação aos professores, outros educadores da escola, equipe de manutenção e as próprias crianças. Como saber quem não é pré-sintomático ou assintomático?
Essas questões exemplificam tantas outras que estão em aberto em relação ao retorno. E muitas delas não serão respondidas com protocolos ou reuniões nas escolas, porque estão para além de nossas condições no Rio de Janeiro de respondê-las. A falta de respostas adequadas amplia a angústia e insegurança dos profissionais de educação e de muitas famílias. Mas eu também quero trazer algumas afirmações, não vou ficar só nas perguntas, não. Eu afirmo, pela experiência que eu tenho com a escola, que é impossível garantir o distanciamento de 1 a 2 metros entre crianças e seus professores. Elas começaram o ano letivo em fevereiro e as aulas foram interrompidas bruscamente em março. O vínculo com o novo grupo e com as novas professoras ainda estava se fortalecendo. Será necessário um novo e diferente acolhimento que será o retorno de um distanciamento abrupto sem ser trabalhado para que acontecesse, diante de muitas incertezas, angústias, medo e novas formas de lidar com a realidade para todos nós. O cotidiano vai trazer muitas incertezas, mesmo quando a pandemia passar. Mas agora, com a pandemia ainda vigente, as incertezas são ainda maiores. Essas crianças precisarão e muito desse acolhimento. Acolher criança significa toque, pele a pele, abraço, colo. O contato físico é inevitável. E isso também entre as crianças. Não podemos desumanizá-las. Educação é, acima de tudo, processo de humanização. E na escola, isso acontece no coletivo. Não é possível educar individualmente na escola. As singularidades, sim, são consideradas e trabalhadas. Mas, mesmo assim, a educação escolar só se dá no coletivo. Não podemos retroceder em relação aos vínculos, afetos e cuidados. Cuidar da saúde não está de forma alguma dissociado de cuidar das emoções. E a educação escolar não está de forma alguma dissociada do cuidar e das emoções. Educar também é entender que as relações entre os corpos se dão na relação com seu próprio corpo, com outros corpos e com o ambiente, de forma indissociável também. Essa afirmação pode ser embasada nas obras de filósofos como Spinoza, Guattari, Deleuze e Merleau-Ponty. Também pode ser embasada pela psicomotricidade em diversos artigos e livros de psicomotricistas consagrados no Brasil e no mundo. Também pode ser embasada por neurocientistas que estudam a aprendizagem na infância e por diversos educadores da infância no Brasil e no mundo. Nas leis brasileiras de educação, como a Resolução número 5, 17 de dezembro de 2009, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, válida até hoje, e que também está presente na Base Nacional Comum Curricular, o currículo de educação infantil tem como eixos norteadores as interações e brincadeiras, ou seja, a própria lei afirma que não dá para ter um currículo de educação infantil que não aconteça a partir das interações e brincadeiras. Na infância, isso representa contato, vínculo, relações concretas com o próprio corpo, com o corpo do outro e com o ambiente. O conteúdo da educação infantil não está no papel, está nas relações. Portanto, uma educação de qualidade não pode abrir mão dessas relações de forma que também sejam de qualidade. Algo menor que isso compromete a qualidade do processo educativo e pode trazer danos irreparáveis no corpo desses sujeitos, que hoje são crianças e amanhã serão adultos. As diretrizes de educação infantil e as diretrizes de ensino fundamental, sendo que a do fundamental legitimada pela Resolução 7, de 14 de dezembro de 2010, nesses dois documentos, nos seus artigos 6º, apresentam os princípios éticos, estéticos e políticos como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas. Esses princípios são indissociáveis. Nas diretrizes do ensino fundamental, os princípios estéticos vêm definidos como o do cultivo da sensibilidade juntamente com da racionalidade, dentre outras questões. O que eu quero apresentar com isso é que as relações sensíveis no campo do afeto são legalmente e cientificamente essenciais no processo educativo. Com crianças, ainda mais em período de acolhimento, inclui, repito, toque, colo, abraço, seja do professor ou de seus colegas. Como também inclui a percepção das expressões corporais, do não dito na linguagem verbal, porém, para as crianças, escancarado na linguagem corporal. As crianças percebem o que sentimos sem que precisemos verbalizar. As linguagens sensoriais predominam nas suas leituras de mundo e na leitura das pessoas. Muitos pesquisadores da área da educação, neurociência, psicanálise, psicomotricidade, psicologia do desenvolvimento já afirmaram que a criança aprende e se relaciona com o mundo primeiramente por sua sensorialidade. E aí falam de protocolos. Mas não dá para pensar em protocolos sem pensar nos sujeitos que precisam segui-los. Criança age 10 muito... minutos. Ok. Movida pelo lúdico e pelos afetos no aqui e agora. Isso é constatação empírica e também científica. Elas se tocam ao brincar, se sentam e rolam pelo chão. Algumas até lambem o chão. Eu não estou exagerando e nem dizendo que os professores permitem. A questão é que as crianças agem de forma inusitada e muitas vezes imprevista. E antes que possamos impedir, já aconteceu. Simples assim.
Por isso, o ambiente da escola é cuidadosamente preparado para as crianças como um lugar seguro para elas, porque não podemos travar seus corpos, impor o limite dos corpos através do medo, o que agora poderia ocorrer pelo medo do vírus. Exatamente porque isso poderia causar outros problemas no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento pleno da criança. Além disso, dada a construção da autonomia que a criança pequena está desenvolvendo, não há possibilidade de prever todas as suas reações e, por isso, a obediência aos protocolos de higiene e de isolamento seriam impossíveis. Outras condições de convívio escolar, claro, são asseguradas pelos professores, porque eles são capacitados, formados para educar crianças nesses contextos institucionais. Estudam sobre diferentes concepções de criança e diferentes infâncias, mas não há receita. O imprevisível faz parte da realidade. Por mais que não queiramos, bebês mordem, crianças brigam e caem, e acontecem tantas outras questões no cotidiano escolar, apesar de nos formarmos para lidar com ele, e ainda tendo consciência de que a prática no chão das escolas nos forma ainda mais diariamente. As crianças disputam brinquedos, colocam a mão na boca, comem meleca, bebem água no copo do colega, mesmo sem nada disso ser permitido. Então, já afirmo, com conhecimento de causa, não há como manter distanciamento entre crianças, não há como usarem máscaras de forma adequada, não há como não compartilharem brinquedos, não há como não meter a mão na boca, nos colegas, nos objetos e tudo quase que ao mesmo tempo. Essa é a realidade da escola. E por mais que precise mudar, não há como deixarem de ser crianças. Elas são crianças. E o papel da escola jamais poderá ser negar o direito delas de serem crianças. Portanto, não adianta escreverem protocolos que não podem ser aplicados. Isso seria enganar famílias, escolas e toda a sociedade. O retorno às aulas não atende às crianças. E os direitos das crianças precisam ser respeitados. No ECA, o artigo 5º diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. O artigo 7º diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento tardio e harmonioso em condições dignas de existência. O retorno às aulas com a pandemia ainda presente não seria negligência? Estaríamos garantindo o direito à vida e à saúde das crianças com esse retorno ainda da pandemia? Elas estão com saudade da escola. Sei que muitas estão, mas elas estão com saudade exatamente dos vínculos e das relações, não é dos conteúdos. Pelo menos as crianças que eu vi estão com saudade dos amigos, dos professores, de brincar na escola, bem pertinho do outro. Enfim, nos grupos de educadores que eu troco conhecimentos e experiências, vejo que são essas questões que nos deixam angustiados e preocupados com o retorno. Não vejo como retornar sem considerar tudo o que eu apresentei aqui. Seria negligência, seria desumanização. Alguns dizem que até poderia ser genocídio. Não justifiquem o retorno à escola por preocupação com a aprendizagem e conteúdo escolar, até porque a aprendizagem de qualidade envolve todas as questões aqui apresentadas. Agora, a preocupação é preservar a vida das crianças e seus familiares, e escola não é e não pode ser depósito de crianças em hipótese alguma. Precisamos olhar para a qualidade das relações, porque a tensão nos corpos e nas ações dos educadores na relação com as crianças, devido à impossibilidade de seguir protocolos que minimizem os riscos para a saúde em relação ao Covid-19, pode deixar marcas profundas no corpo de cada criança. E nossa preocupação, enquanto profissionais de educação, é com uma educação que também é cuidado, mas, acima de tudo, é qualidade de relação, é respeito à vida, é seguir os princípios éticos, políticos e estéticos que preconizam as leis que apresentam o currículo da educação infantil e do ensino fundamental. Não podemos ser negligentes. Assim eu termino minha fala e agradeço muito por essa oportunidade rica de troca. Ô, professora, muito obrigado, foi perfeito no tempo. Então, eu já passo imediatamente agora para o doutor João Berthier, do Ministério Público do Trabalho, para fazer suas considerações. Muito obrigado já pela presença. Bom, boa tarde a todos. Professor eu também sou, porque eu sou professor de Direito da PUC e da UERJ, duas realidades muito diferentes hoje, porque a PUC seguiu sua vida com as teleaulas e a UERJ tem dificuldades maiores por razões evidentes. Mas eu estou aqui hoje como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rio de Janeiro. Por que eu ressalto de saída isso? Notem, tem muitas questões da Covid, né, que tem a ver com o Ministério Público, mas com outro ramo que não o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público é bem antipático, né? Na média também, claro, os colegas têm dependência funcional, não é uma instituição homogênea, mas os colegas têm uma posição bem antipática a essa flexibilização que achamos prematura. Nós achamos que isso tem sido feito muito cedo, até em função das falhas, porque assim o Brasil tem o chamado federalismo por cooperação. Implica dizer, era para a União, Estados, municípios, ainda que autônomos, atuarem em conjunto. E não foi o que aconteceu. Na verdade, esse federalismo por cooperação falhou
falhou de maneira clamorosa, né? E isso é muito ruim, porque quem paga a conta é a sociedade, paga com vidas, né? Outro problema grave também, que atrapalhou muitas coisas, foi essa bancalização da questão, né? A Caixa Econômica podia ter sido responsável por pagar o benefício, mas não por verificar quem tem o direito a. Isso era muito mais para ter sido entregue ao Sistema Único de Assistência Social, né? Mas, como não havia essa lógica de você apostar no município, né, a Caixa Econômica chamou para si o pagar o benefício, que está perfeito, mas o conceder, e aí acho que está bastante ruim e não deu certo. Haja visto as filas que se formaram em agências. Bom, feitas estas colocações genéricas, quero chegar agora ao ponto da escola, né? O que eu diria hoje para qualquer diretor de escola, principalmente escolas particulares, e para gestores do ensino público, né? Porque são os dois que têm o poder diretivo, por assim dizer. O gestor público do ensino e o diretor da escola particular. Estabelecimento de ensino para incluir faculdades, né? Eu gostaria de lembrar a responsabilidade deles, né? Porque está lá no artigo 927 do Código Civil. Se você expõe alguém a risco acentuado, a sua responsabilidade é objetiva. Ou seja, mesmo que você não falhe, você não cometa falha nenhuma, se vier o dano, você vai ter que responder por isso. Eu acho que o Covid atrai o 927, né? Porque você traz a noção de risco acentuado. Então, acho que as escolas devem pensar muito seriamente nisso, né? Notem, fora a questão ética de tentar preservar ao máximo vidas, mas não fosse a questão ética, que para mim já bastaria, a questão também do tipo de responsabilidade que mais à frente eu posso ter, né? Porque você, quando enfrenta uma crise, você tem que ser rápido, mas não pode ser imediatista, né? Você tem que saber decidir rápido, porque crise não é para a gente que teoriza muito, crise é para a gente que age, né? Então, você tem que ser rápido, mas não pode ser imediatista, né? Porque se eu sou imediatista, mais à frente, a tua falta de perspectiva custa caro para as outras pessoas e para você. 10 minutos. Tá ótimo, então. Então, notem, eu acho que gestores públicos de ensino devem pensar nisso, né? Até porque paira sobre eles a lei sobre improbidade administrativa, né? Eles lidam com coisa importante que é a educação. Escolas particulares, né, têm que pensar no tipo de dano que podem causar se voltarem a funcionar de maneira precipitada. Até porque o Covid, por olhar do direito, claro, é uma questão sanitária, mas é também uma questão ambiental, mais amplamente falando, né? E no direito ambiental tem dois princípios, prevenção e precaução. Prevenção tem a ver com, diante de riscos que eu identifico, mapear esses riscos para agir em desfavor deles. E precaução tem a ver com você ter cuidado sempre que você percebe que você está diante do desconhecido. O Covid atrai essas duas coisas. Atrai prevenção, porque algum mapeamento de risco já podemos fazer. Então, já dá para planejar, para ver qual é a hora de voltar, em qual intensidade voltar e com quais providências voltar. E precaução tem a ver com o fato de que sabemos algo, mas não tanto assim quanto ao Covid. Então, é bom ter cuidado. Na dúvida, espera. Resultado, esses princípios indicam que é importante a testagem, é importante o equipamento de proteção individual, é importante o distanciamento possível em cada atividade, né? No fundo, é importante também pensar nos grupos de risco, né? E pode ser que seja grupo de risco o professor que dá aula, o funcionário da escola, algum aluno com doença. Às vezes pode ser um aluno que mora com uma avó doente. E a avó está em casa e a criança vai ficar na escola o dia todo. Então, assim, eu acho que essa volta vai depender de uma macroscopia quanto às providências gerais e uma microscopia de cada situação também, né? Isso que é difícil na prática, né? Você conciliar o geral com o específico, né? Mas, enfim, acho que essa volta é uma volta prematura, né? Acho que essa volta, ao ser prematura, pode ser imediatismo, e imediatismo, nessas horas, costuma dar errado. O que eu estou falando para vocês, quem enfrenta a crise não pode ser teórico, tem que ser rápido. Mas tem que avaliar as coisas bem, avaliar a distância, né? Porque se confundir rapidez com imediatismo, vai ter muito problema. E, na verdade, para fechar, ainda que haja uma descida
o número de mortes daqui a algum tempo, o MP vai continuar como está agora, muito alerta. Digamos que nós não flexibilizaremos nossa atuação. Vamos continuar vigilante e vamos responsabilizar quem errar. Responsabilizar severamente, né? Nosso papel é esse, em prol da sociedade. Então, eu acho que diretores de escolas, gestores públicos, têm que ter muito cuidado com essa questão que eles hoje tratam, porque pode ser que haja algum aplauso, né, nessa volta por parte de alguns, mas o preço que se cobra mais à frente vai ser cobrado. Muito obrigado. Obrigado, professor João. Né? Vou agradecer aos 3 professores aí, né, o Hermano, a Kátia e ao João Batista. E antes de passar aí para a professora Malvina, do Conselho Estadual de Educação, vou passar agora para o meu amigo Elson, para conduzir os trabalhos a partir de agora. Professora, obrigado pela sua presença, está com a palavra. Seja à vontade, boa tarde. Um prazer, boa tarde. Um prazer participar desta audiência, dessa escuta, né? É fundamental parabenizar aos professores que já se posicionaram e dizer da minha concordância, né, apesar de não ser especialista nas áreas que foram abordadas. Eu sou da educação, talvez uma ligação mais direta com a professora Kátia, também sou da Unirio, professora Kátia, já aposentada, mas também sou da Unirio, falar, então, nesse tempo, né, aproveitar a base da qual eu concordo integralmente com os professores que me antecederam, e dizer que, como profissional da educação e também no Conselho Estadual de Educação, a minha posição, porque nós estamos discutindo, então, muitos aqui participam de coletivos, coordenam coletivos, sindicatos, associações, e sabem muito bem que quando presidimos ou coordenamos um coletivo, não é, nós podemos ser voto vencido, né? Eu espero que o meu não seja, mas a minha posição no Conselho tem sido exatamente essa. É prematuro, nós temos uma insegurança nacional promovida pelo próprio governo. No Rio de Janeiro, especificamente, essa insegurança também ela vem se fortalecendo a cada dia, e como eu sou da educação, da área de planejamento e de avaliação, e também do cotidiano da escola, eu queria falar, não é, que não vejo em nenhum plano, em nenhuma proposta que tem aparecido, nada que se fale de orçamento e financiamento. Então, as perguntas que foram levantadas pelos professores, especialmente uma série de questões apontadas pela professora Kátia, mas que se remetem também às falas anteriores do professor João e do professor Hermano, né? Eu me pergunto, as nossas escolas estão preparadas? A rede pública está preparada? Nós conhecemos, eu também sou professora da universidade, mas fui professora, antiga professora primária, né? Conheço bem o município do Rio de Janeiro, agora como do Conselho Estadual de Educação conheço bem o estado do Rio de Janeiro, e sei das péssimas condições que não vêm de agora, não é? Porque nós não podemos dizer, olha, nós estamos nessa situação por conta da epidemia. A epidemia, ela agravou a situação, mas nós temos problemas sérios de grandes desigualdades sociais que estão sendo cada vez mais fortalecidas pela pandemia. Então, nós temos um momento anterior, nós temos o momento da pandemia e temos esse momento da pós-pandemia, né? Como é que ficará essa questão da pós-pandemia? Quero organizar rapidamente o meu pensamento para falar
dessas questões, se der tempo. Se não, eu me reinscrevo, porque pretendo ficar até o final dessa importante reunião. Bem, no que se refere à organização, aos planos, nós vemos a nível mundial e nós vemos também a nível dos estados, né? E a nível federal, nós vemos uma ênfase muito grande para a questão sanitarista, o que é importante, a questão da higienização, todas as questões que foram aqui postas, que eu não vou repetir. Isso é fundante, né? Mas nós temos que ver também como é que nós fazemos para esse retorno pedagógico, e a doutora Kátia, a professora Kátia, caminhou por conta disso, né? A escola, ela é, por excelência, um espaço social, e não se pode imaginar um espaço social sem um contato, sem um afeto. É isso que dá alma ao ser professora e professor, ao ser profissional da educação, né? E para ter alma é preciso contato, é preciso abraço, é preciso afeto, é preciso acolhimento, e é claro que é preciso o desenvolvimento de conhecimentos importantes que a escola desenvolve. Fico com receio do antes, né? Agora, qual é o momento certo? O Estado e os municípios, alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, querem voltar e têm essa autonomia para voltar. Nós temos exemplos da União que, sem máscara, muitos dos representantes do governo vão à rua e incitam a população, querendo ou não querendo, que essas condições sanitárias não são tão importantes, não é? E aí nós vemos os aglomerados, nós vemos os apertos de mão, que se intensificam em outras dimensões, inclusive nas próprias famílias, não é? E aí, o perigo, por exemplo, gostei imensamente de ouvir o doutor João Batista, quero lhe dizer, doutor João Batista, que um dos grandes parceiros do Conselho Estadual de Educação, além das entidades educacionais como a ANFOP, como a ANPED, como sedes, como o Fórum Estadual de Educação, entre tantos outros, né? E os sindicatos, que são os nossos parceiros primeiros, nós temos como parceiro absoluto, lado a lado, doutor João, nós temos o Ministério Público do Estado, o CAU Educação e a 2ª Promotoria, né, de Tutela Coletiva da capital, que são nossos parceiros de primeira linha, né, que discutem conosco e que apontam essa preocupação e que trabalham com o que podem fazer, mas muitas vezes a própria justiça impedem um trabalho importante que o Ministério Público vai apontando. Então, eu penso, Elcio, que não podemos voltar agora, mas temos que pensar, o Conselho é um órgão normativo. Então, nós formamos um grupo e vamos ampliar esse grupo, e eu já quero fazer um convite a todos os que estão aqui, viu, Oswaldo? A todos os que estão aqui, é assim que o Conselho Estadual de Educação costuma desenvolver os seus atos normativos, exarar os seus atos normativos. É preciso escutar a todos, inclusive e principalmente os estudantes, a comunidade escolar, e nós temos visto um isolamento no Estado do Rio de Janeiro, é a minha percepção, não quero falar em nome do Conselho, mas digo no Conselho,
isso que estou aqui abordando. Percebo um grande distanciamento entre os municípios, entre as propostas do Estado. Por exemplo, fui conhecedora numa reunião desta natureza, promovida pela Alerj, que lançou um observatório para acompanhar todo esse trabalho educacional no Estado, tanto da rede pública quanto das escolas particulares, e nesta reunião foi dita por um representante da Secretaria de Educação que um plano estava pronto, né? Um protocolo estava pronto. E aí eu tive que dizer que me surpreendia, porque o Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo, não tinha sido chamado para participar, para ouvir, para falar, para ser representativo de diversas outras vozes. Por isso, o Conselho criou um grupo que vai dialogar, né, com muitos atores, de diversas áreas, porque não estamos trabalhando somente com a educação entra, né, num segundo momento, ela é importante, mas o importante, já aqui já foi dito e eu quero ressaltar, é salvar vidas, é isso, né? Participei outro dia, no sábado passado, de uma importante reunião organizada pelo vereador Raimon, sem partidarismo nenhum, mas muito bem organizada, com vários protagonistas, né, com vários profissionais da ponta, enfim, falando justamente sobre a questão de como evitar esse contato com as crianças. O município do Rio de Janeiro, entre as crianças, o município do Rio de Janeiro quer começar com a abertura das creches, quando a maior parte dos países começou com o que equivale ao nosso ensino médio, o segundo, terceiro ano do ensino médio. Nós temos que pensar claramente, porque há uma preocupação econômica muito forte nesse sentido, mas nós temos que estar fortalecidos, e por isso eu recebi do Simpro, Oswaldo, e dos outros organizadores desse momento, com muita satisfação, e peço a vocês a possibilidade de utilizar, certamente está sendo gravado, de utilizar esse encontro, essa audiência pública, essa escuta pública, para levar para os conselheiros e conselheiras do Conselho Estadual de Educação, porque já é uma abertura importante. O Conselho tem que fazer alguma coisa, porque num determinado momento nós vamos voltar, nós queremos todos voltar, então nós vamos voltar, mas temos que voltar com a maior segurança, sem camuflar os dados. Não é? Eu tenho escutado muito, tenho acompanhado muito, porque a responsabilidade do Conselho Estadual de Educação é muito grande, de normatizar, e ele não fugirá a essa responsabilidade, mas há a importância de estarmos juntos, de não deixar que oportunismos aconteçam por conta da pandemia que está aí. A pandemia, ela tem que ser combatida, espero que esteja sendo. Muitos órgãos de saúde estão trabalhando com afinco nesse sentido, mas também percebo que não estão sendo considerados por alguns governos. Então, é preciso que estejamos juntos e considero que, neste momento, nós temos 3 etapas, e aí, Elson, acho que já talvez tenha ultrapassado, né? Ultrapassou, mas em deferência à senhora, a gente está esperando conclusão. Estou concluindo agora. É importante tem 3 momentos. Então, tem 3 momentos, e o doutor João Batista, se não me engano, foi ele,
colocou esses momentos... Não, foi o professor Hermano, colocou esses momentos. Tem um momento que as autoridades, com toda a responsabilidade que têm, porque senão vai ser um genocídio, digam, é importante, já pode, por esses dados não camuflados, já se pode voltar. Depois, um momento intermediário, é assim que estamos pensando, um momento intermediário em que as escolas se preparem, e os seus profissionais também se preparem para esse retorno. E o terceiro momento, onde aí os estudantes voltem a ocupar o espaço que eles têm direito, com toda a dignidade, com toda a segurança e com qualidade para todos e para todas, não só para alguns. Muito obrigada. Desculpa. Obrigado, professora. Agora eu vou pedir para o Oswaldo, do Simpro. Boa tarde, Elcio, Afonso. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer a presença de todos. O Simpro fica muito feliz em ver uma representação tão forte aí das entidades, de todas as pessoas que se disponibilizaram para estar no sábado hoje discutindo esse debate muito importante. Agradecer o doutor, professor Hermano Castro, que fez uma palestra aqui maravilhosa para nós, uma explicação impressionante, que a gente sempre aprende mais, cada vez mais com essa questão. A professora Kátia, que foi excelente, eu que discuto muitas vezes com o pessoal da educação infantil, eu sou do ensino médio, ensino fundamental 2, e muitas vezes eu falo, eu não sou especialista, não entendo, eu levo bronca das minhas diretoras lá e das professoras. Você foi brilhante, agradeço muito, acho que foi uma palestra maravilhosa. E o doutor João Batista Berthier, professor da UERJ e da PUC, que colocou uma questão que a gente vem colocando sempre nas reuniões com as paritárias, doutor. Só para lembrar, nós já comunicamos a todos os sindicatos patronais, queremos fazer paritária para discutir isso, e há uma resistência grande de algumas entidades de discutir e abrir essa discussão, que o senhor colocou muito brilhantemente para nós todos aqui. E colocar que o governo do Estado não só convidou o Conselho Estadual, o MPT também não conseguiu participar, o governo do Estado não convidou ninguém, mas convidou o patronal para fazer um protocolo, sem comunicar aos professores, aos alunos, à comunidade escolar. O Simpro Rio, ele fica muito tranquilo nisso, porque nós representamos 40 mil professores do setor privado no Rio de Janeiro. Então, nós temos uma certeza, e eu venho falando isso na nossa assembleia, nós fizemos várias assembleias nesse período virtuais, e com adesão significativa, e discutindo com os professores e as professoras, nós já colocamos que vamos fazer esse debate profundamente. Hoje teve uma Assembleia de Educação Superior, inclusive aprovou essa proposta, nós vamos debater profundamente e vamos exigir em que nós, a comunidade escolar, pais, professores, funcionários, alunos, têm que ser ouvidos. Não há como a gente voltar sem um debate profundo sobre isso. Esperamos que o Poder Judiciário, no devido momento, possa agir com a sua tranquilidade, a sua transparência e a sua decisão de colocar a vida em primeiro lugar. Porque não existe outra coisa no mundo em primeiro lugar do que a nossa vida. Não existe. Não existe questões A ou B ou C, sem nominar nenhuma delas aqui. Então, nós estamos muito convictos disso e vamos fazer. Por isso, nós estamos fazendo esse debate na sociedade, estamos discutindo o tempo inteiro com isso. Segundo ponto é que, caso, infelizmente, o bom senso, a lei e a preservação da vida não venha na forma tranquila de diálogo, nós vamos partir para uma radicalização desse processo. E isso nós vemos discutindo com os professores e as professoras, porque não tem outro caminho. Ninguém vai colocar a sua vida em risco e nem a vida dos outros, como foi brilhantemente falado por vocês aqui. A Malvina colocando muito bem na questão do Conselho Estadual, que é um colegiado que tem ali todos os segmentos, seja governo, setor privado, trabalhadores, mas ninguém vai colocar em risco isso. Então, o Simpro Rio ele está bem firme nessa questão, os professores e as professoras também estão engajados nesse processo, não é fácil, O CEP, que é o nosso sindicato irmão do setor público, também já tirou resolução nesse caminho, mas nós esperamos que o diálogo vai prevalecer mais, a questão da responsabilidade, que tanto o doutor João colocou aí, deve prevalecer mais do que, infelizmente,
a loucura ou coisa parecida apenas referente a uma atividade econômica. Nesse momento, o mundo está parou, e alguns estão retornando, estão voltando de novo, e muitos não sabem nem como fazer o direito. O Brasil, a partir de ontem, e eu não sou médico, não sou nada, mas pesquiso, e se eu estiver errado, o doutor Hermano aí me corrige, eu li ontem que o Brasil, hoje, é o país que tem mais infectados do que os Estados Unidos, diariamente, passou ontem a ter, anteontem, e ontem passou também, nessa semana, a ter mais mortes que todos os outros países. Quer dizer, o nosso país hoje está com mais infectados diários, com mais óbitos que todos os outros, e os nossos governantes e segmentos do empresariado pressionando para a flexibilização e a volta. Isso é uma loucura. Não tem outra palavra para dizer essa questão. Nós vamos enfrentar uma grande quantidade de óbitos, nós vamos enfrentar uma contaminação gigante e vamos enfrentar uma grande crise econômica, porque a irresponsabilidade de quem está tocando essa questão não está vendo o que nós estamos vendo, a sociedade está vendo. A sociedade está vendo. Mas tem muita gente na rua, etc. Tal. Tem porque a polarização política, infelizmente, trouxe danos profundos à nossa sociedade nesse aspecto. E ninguém está dando importância ao que é mais importante em todo sentido, que é a nossa vida. Então, o Sim para o Rio agradece a participação de vocês, as 4 falas que tiveram aqui foi muito esclarecedora e muito, de certa maneira, animadora para nós aqui que estamos ouvindo, no sentido de que não é só nós que estamos pensando assim, as autoridades aqui que falaram estão pensando da mesma maneira e, evidentemente, com conhecimento científico colocado na frente, e que as outras falas do movimento social que vão vir aqui, eu também agradeço a presença de todos, agradeço do fundo do coração a diretoria do Sim para o Rio, essa categoria que trabalha no setor privado, que não é fácil. Nós estamos, nesse momento, com uma dificuldade imensa. O doutor falou da questão da 936, doutor, só para você ter uma informação, acho que o senhor já deve ter, nós fizemos mais, o Sindicato Patronal da Educação Básica e o SEMERGE quiseram fazer o acordo naquilo que nós propusemos, a não ter perda salarial nesse momento. E nós estamos fazendo acordos com várias instituições, várias escolas, mais de 150 instituições, pequena, grande, média e grande rede, e que nós estamos conseguindo dar estabilidade ao professor e professora até o final do ano e mantendo o padrão remuneratório. E isso é uma vitória, mesmo nessa medida que o senhor colocou, que é absurda, tanto a 927 como a 936, mas a negociação, quer dizer, o diálogo que é fundamental entre as partes, entre o capital e o trabalho, em algumas instituições está acontecendo e nós estamos fazendo acordo. E aí depois nós vamos fazer um relatório e vamos passar para o MPT para vocês terem noção do como é importante que o senhor acabou de falar, que é a negociação. O patrão e o empregado está sentando e está conversando sobre isso. Mas a nossa preocupação maior nesse momento é a vida. Nós estamos numa guerra pela vida. Essa é a nossa preocupação maior. É óbvio, tem outras preocupações, a manutenção do emprego, a questão do salário, a democracia, não podemos esquecer disso, o movimento que a gente vê aí contra a democracia, ameaças, etc. Mas a nossa preocupação principal é a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui nesse sábado, debatendo, construindo, como sempre essa sociedade tenta construir, através do diálogo, do bate-papo, da conversa, e para ter um futuro melhor para todos, para nós, para nossos filhos, para o nosso neto. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês, os 4 que falaram foram impressionantes, eu fico muito feliz com isso, e vamos em frente, vamos à luta, e vamos tentar chegar a esse consenso e convencer a essas outras pessoas que, infelizmente, acham que outras coisas são mais importantes que a nossa própria vida. Obrigado por vocês aí e continuamos o debate. Vai, Elcio, vai, Afonso. Mais uma vez, agradeço a presença de todos.